pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos apresentar para vocês todo o planejamento técnico de como realizar uma live. Vamos mostrar os bastidores para esta produção, apresentando também como podemos inserir outros elementos culturais dentro desta live. Temos que entender que o planejamento de toda live inicia na discussão do que o artista quer passar ao público que irá assistir. Após isso, quanto quer gastar, que tipo de elementos, qual local pretende utilizar e se pretende ter um cenário específico. A partir daí, se inicia todo o projeto. O ideal de todo o planejamento de uma live é acontecer com algumas semanas de antecedência, pois vários assuntos técnicos deverão ser discutidos para chegar ao local ideal, conforme comentamos anteriormente. Cara, eu acho que a principal diferença entre uma live e um show tradicional é o público. O calor do público, apesar de ser uma maneira diferente de você levar o show, não chega nem perto. Para mim, essa é a grande diferença. Além de formas de produzir, que você não pode errar, que é uma coisa que vai ficar gravado ali, a pessoa pode ver e ver depois, diferente de um show, mas a principal diferença é o público. A ideia, primeiro, tem que nascer do artista, da ideia do show do artista. Aí depois vem o pessoal da cenografia que cria o cenário, cria toda a ideia, faz o projeto. Aí vem a galera da direção de palco, roteiro. Então, uma escala, mas todo mundo trabalha junto. Às vezes o cara aqui que está ajudando a montar, que sobe e desce vara, pode dar uma ideia no cenário, pode mudar uma coisa, uma perspectiva. Então é todo mundo trabalhando junto. Mas a ideia tem que surgir do artista principalmente. Porque é aquele negócio, gravado e show, o gravado você pode depois dar uma editada, tal. O show, você dá uma brincadeira ali com o público quando você erra alguma coisa, tal. Agora a live você fez, tá lá, tá feito, não tem como voltar. O tempo que você leva para uma produção depende muito da proposta do que você quer fazer. Por exemplo, um evento como esse que a gente está aqui, a gente tem uns 3 meses trabalhando, que a gente começa a preparar um projeto do cenário junto com a banda, tem a galera do audiovisual que pensa como que vai fazer, enquadramento, essas coisas. Depois a gente vai entrando na parte que vamos correr atrás de itens, vamos correr atrás das coisas do cenário, comprar, fazer a logística. Entra na parte de vir fazer visita técnica. Então a média de um evento assim, de um grande porte, com um cenário como esse aqui, é uns 3 meses, no mínimo. No mínimo. Tanto para uma live quanto para um show, né? A live veio para ficar. Eu acredito que sim, pode ser que ela some. É uma coisa que pode trabalhar junto, ter perspectiva de uma live trabalhar como uma divulgação de um show, fazer um pré-show com a live. Eu acredito que veio para somar, é uma ideia que veio para ficar, sim. Neste planejamento e anotadas todas as ideias e estruturas que os artistas gostariam, o próximo passo é escolher o local. Lembrando que a live pode ser durante o dia, a tarde ou a noite, e tudo isso influencia na escolha do local e da estrutura a ser utilizada. Lembrando que, se uma live for durante o dia, em local aberto, temos que pensar nos contratempos como sol e chuva. Caso a live for durante a tarde também, temos os contratempos que pode escurecer e precisamos de luzes para compor o cenário durante esse período. E se for à noite, todas as luzes que serão utilizadas devem ser planejadas por completo. No caso específico deste projeto que vamos apresentar, estamos mostrando o planejamento da live em local totalmente fechado, como um teatro. Sendo assim, este planejamento precisou pensar nas luzes do cenário para não possuir um ambiente muito escuro. Detalhado o cenário, que ficou muito conceitual, as luzes foram planejadas
para dar um contraste especial. Neste outro cenário específico, também dentro do teatro, percebemos que eles utilizaram mais tecnologias com projeções, o que não utilizou muitos acessórios e nem muita iluminação, já que as projeções mapeadas com projetores já fizeram grande parte da iluminação do cenário. Então, essa projeção mapeada que a gente fez pro Filho dos Livres, a gente teve que vir primeiro aqui antes no teatro, fazer toda a medida do palco que vocês viram ali, para saber certinho onde a projeção ia pegar. Aí depois a gente pegamos todas essas medidas e também tinha os cubos ali da caixa que a gente colocou para usar de cenário também. Aí depois de fazer tudo isso, a gente volta pro computador, cria toda a arte gráfica dos vídeos, e a gente chega aqui no teatro mais uma vez para poder mapear essa projeção como se fosse um cenário virtual ali no palco, né? A projeção veio para ajudar a gente na questão de cenário também, né? Vocês comparando esse cenário com o do Mochileiros, a gente tem a mesma grandeza no palco. Comparando assim, o Mochileiros tinha bastante elemento cênico ali, né, no palco, e mais a projeção atrás. Aí nesse do Filhos dos Livres, apesar de não ter nada de cenário, com a projeção ele já preenche todo o palco também, como o do Mochileiros foi da vez passada que a gente gravou também. E a projeção faz o trabalho de cenografia assim ficar um pouco mais fácil, mas fica um pouquinho mais complicado para aplicação no palco também, né? Porque não é só você chegar e posicionar o objeto lá. Tem todo um estudo, fazer medição de palco, essas coisas, de ângulo de projeção para a gente poder colocar. Então a projeção mapeada pode ser tanto usada dentro de lugar fechado quanto em local aberto também. Em local aberto fica muito melhor e tipo, mais da hora também, porque dá pra você projetar em prédio e fazer toda aquela... modificar a fachada do prédio, assim, fica bem legal também. O pessoal está mais acostumado a usar telão de LED aqui em Campo Grande. Agora a projeção mapeada é bem pouco. Até porque a gente não tem muitos equipamentos assim para fazer locação. E quando você acha também tipo projetor para fazer projeção mapeada externa assim, é muito mais caro. Então aqui em Campo Grande é bem difícil ter um trabalho desse assim fora de teatro, né? Voltando para a parte do planejamento e pré-produção, realizamos as reuniões com as equipes de estrutura para ver todo o material que será utilizado. Definindo isso, começamos as montagens. Lembrando que é sempre bom quantificar toda a estrutura a ser utilizada, para saber quantos dias de montagem vamos precisar para cada etapa, e assim uma equipe não prejudicar a outra. Durante as montagens e também como pré-produção, uma medição muito importante a ser realizada antecipadamente é a internet do local, visto que uma internet para uma live de médio porte necessita de pelo menos 20 MB de upload. Nesta etapa, vamos apresentar para vocês uma planilha de tudo o que precisamos para realizar o evento e não se perder durante a montagem e os momentos que antecedem a live. Com o cenário, som e luzes montadas, é hora de fazer os testes de captação de vídeo
para saber se todas as câmeras vão captar cenas onde não existem contratempos como falta ou excesso de luz, cenário faltando elemento, entre outros. Quando o artista quer um cenário com vários elementos, as luzes devem apenas compor e não ser o elemento principal deste cenário, pois precisamos compor um cenário de certa forma onde ele deva interagir com o artista, que é o principal elemento neste caso. É basicamente bem parecido com um show, né? Conectar, microfonar tudo. No show você faz uma mixagem do PA, né? Que é uma mixagem que o público escuta. Na live você faz a mixagem para a internet, né? Precisa de uma conexão muito boa, né? De internet também, que isso é fundamental. E agora a live costuma ter sempre uma tensãozinha a mais assim, né? Porque é uma coisa que você não pode acontecer erro, nenhum problema, tanto técnico como às vezes de um músico, da execução, que é uma coisa que fica para sempre, né? A live na internet. Então tem que procurar ser sempre impecável, fazer um trabalho perfeito para deixar o material ali de eterno. Às vezes você vai no show, tem um problema, no outro dia ninguém, passou 3 dias, ninguém mais lembra, né? Já foi o show. A live fica sempre na internet, então tem que ter essa preocupação redobrada. Uma coisa caminha junto com a outra, com certeza. Se você faz uma live com um áudio bom, o vídeo tá ruim, estourado, mesma coisa ao contrário, né? A imagem linda e o som ruim, assim. Não dá, tem que andar alinhado, né? As duas coisas são fundamentais. Geralmente o ideal assim para live, principalmente a questão de cenário, né? Isso tudo é a gente conseguir organizar um dia antes a parte de montagem, para depois no outro dia no dia da live só fazer os acertos finais, de passar o som. Geralmente a passagem é tipo um show mesmo. Uma faixa de 2 horas, assim, para passar, alinhar. Mas para antes, você precisa de tempo antes para poder alinhar. E quanto mais tempo você tiver, melhor, né? Porque sempre acontece, né? Mesmo em show, em live, sempre pintam os problemas. Então você já tem que estar sempre meio adiantado, já para não acontecer. Se aconteceu um imprevisto, você já pensou nisso, porque você já veio mais cedo, já organizou. Você tem mais tempo, né? Que a live também não pode atrasar, né? Mas eu costumo falar que isso aqui é um aprendizado todo dia, sabe? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, lida com uma situação nova. A gente está sempre aprendendo. Por mais experiência que você tenha, sempre tem alguma coisa nova que a gente tem que resolver e faz parte do show business, né? Realizados devidos testes, chegou a hora de passar o som juntamente com o artista e passar também todo o roteiro da live. Esse momento pode ser realizado um dia antes ou até mesmo durante o dia do evento. Lembrando que, se for no mesmo dia, deve ter um tempo hábil dessa passagem de som para caso haja algum contratempo e, caso isso aconteça, consiga ser solucionado sem prejuízos. Após a passagem de som, devemos conhecer todos os apresentadores do evento e entender como serão apresentados os merchandise, visto que toda live pode apresentar vários patrocinadores e colaboradores durante a sua apresentação, como veremos a seguir. Vire à direita. Vire à esquerda. Pare. Abra o vidro. Ei, onde troco o óleo? Posto Ipiranga. E abasteço com desconto. Posto Ipiranga. E acho a gasolina Deteclin que limpa o motor. Posto Ipiranga. É assim que Normalmente, funciona. Fica os na sua e patrocinadores das dirige. lives
são os merchants e comerciais como esses que estamos vendo. Esperando por você. A nossa proposta é divulgar outros segmentos culturais como propaganda, Olha só essa brama. interagindo com o público e divulgando vários artistas. Linda em Veremos a câmera seguir. lenta. De trás para frente, de frente para trás. Agora mais devagar. Isso. Bramosidade. A cremosidade que só a Brahma tem. Beba com moderação. E a vida. Normalmente, os patrocinadores das lives são os merchants e comerciais como esses que estamos vendo. A nossa proposta é divulgar outros segmentos culturais como propaganda, interagindo com o público e divulgando vários artistas. Veremos a seguir. Ah, meu Deus, eu sei. Para a apresentação de todos os patrocinadores, os mesmos devem estar catalogados e roteirizados para cada momento do evento, assim não esquecendo de nenhum item e também não correndo o risco de apresentar os produtos erradamente, como já vimos em muitas lives. Para esta proposta de produção, os merchandises a serem apresentados para o público será de cunho cultural, onde os mesmos, além de também interagir com os telespectadores, também apresentam seus produtos e sua arte. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Hermes, sou artesanato. Eu estou viajando pela Sul-América há quase 5 anos. Eu gosto do meu trabalho com pedra, fios de bronze, cobre, aço. Tipo assim, estou viajando e com isso pago minhas contas, tenho um filho, minha mulher e gosto muito de fazer este trabalho. Não falo muito bem português, já que agora tenho um ano morando no Campo Grande e é muito difícil para mim falar este tipo de coisa, já que não encontro as palavras necessárias para falar, entendeu? Mas para mim o arte é algo que nasce do meu coração e é uma expressão que faz através dele. Trato de fazer coisas oníricas que saem da minha inconsciência e a gente gosta quando a gente vê meu trabalho de todo mundo, porque vem gente da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, e eles observam meu trabalho e falam que sou um artista, né? Mas eu acredito que falta muito para fazer esse negócio. Mas muito obrigado por tudo e se me apoiam por aí, se me veem por la rua, pode comprar um artesanato e tudo bem. Toda propaganda pode gerar algum lucro à live, ou pode ser de cunho cultural, como esta, onde nossos artistas apresentam seus produtos de uma forma a levar não só a cultura, mas também o entretenimento. Lembrando que a apresentação dos merchandises e patrocinadores não necessariamente precisam ser em cima do palco, podendo se apresentar desta forma, como mostramos nas imagens, em outros ambientes ou até mesmo em outro local. Essa aqui é a rainha de copas da Alice, né? Lembrando também que da mesma forma que se apresentam os patrocinadores, podemos ter os tradutores em libras, onde os mesmos são encaixados em outra cena para não perder nenhum momento da transmissão. Com toda a estrutura montada, o roteiro é muito importante neste momento, pois ele que irá te conduzir e dividir todo o tempo da live, dando início, meio e fim. E para notarem mais facilmente, vou deixar na tela os principais elementos de um roteiro.
realmente uma dica muito importante. É ter uma pessoa específica para dirigir esta live, onde ela será a comunicação com toda a equipe, artistas, apresentadores e merchants. Desta forma, não corre o risco de esquecerem de nada do que foi planejado. E se por acaso isso acontecer, algum problema ao vivo, esta pessoa saberá lidar com isso e comunicar aos artistas o que deverá ser feito. Chegou a hora do play. Conforme planejado, equipe a postos e roteiro entregue a todos os envolvidos, daremos o início. A lareira acesa e sobre a mesa o jantar. No decorrer da live, devemos estar atentos a todos os detalhes e possíveis problemas. Não podemos perder o contato com os responsáveis pela transmissão e nem com o diretor. Pelo fato de uma live ser ao vivo, toda equipe deve estar roteirizada, conforme falamos anteriormente, e saber os momentos certos de cada parte. Somente assim poderão auxiliar o diretor caso ele necessite. Espero que tenhamos ajudado vocês sobre os detalhes da produção de uma live e apresentado também que a live pode interagir com o público em vários segmentos culturais, onde podemos ter dentro do projeto a apresentação de teatros, exposições de peças de arte, construção de artesanatos, entre tantas outras.